blá blá blá, para de ser hater. E sim, eu nunca vou parar de ser uma hater. Olá, eu sou a Thay e esse é o Até Te Conta. E aqui eu gosto de fazer análises sobre personagens fictícios como se eles fossem pessoas reais, porque assim a gente consegue fazer reflexões sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. E justamente porque esse tipo de conteúdo é a base do que eu gosto de fazer aqui no perfil, analisar criticamente as coisas é algo que eu defendo muito. E eu sei que o tópico do anti-intelectualismo ele já foi amplamente discutido na comunidade literária por várias outras pessoas antes de mim. E de forma muito inteligente, inclusive. Eu super recomendo alguns vídeos que eu vou deixar na descrição aqui embaixo, se você quiser se aprofundar mais sobre o assunto. E honestamente, apesar de achar que essa discussão é extremamente interessante e importante, necessária, eu não tinha intenção de sentar e fazer um vídeo e conversar sobre o assunto. Porque eu achei que tanta gente já tinha falado sobre e eu não sentia que eu tinha necessariamente algo a acrescentar. Eu não sou super adepta do BookTok, eu honestamente não estava muito lá quando o BookTok surgiu, explodiu. Eu estava usando o TikTok, mas o meu algoritmo ele estava numa bolha diferente. E eu também não sou muito de seguir, influenciadores literários no Instagram e tal. Eu acompanho mais a galera da comunidade literária pelo YouTube e eu estou em espaços de clubes de leituras e, aplicativos de leitura e tal. É esse local onde eu gosto, onde eu costumo interagir com leitores. E algo recorrente que aconteceu essa semana e que me motivou a fazer esse vídeo, sentar e escrever sobre isso, foi que, cara, ultimamente tem sido muito difícil você ter uma discussão sobre a leitura nesses espaços. Eu sei outros, como eu falei, eu não tô tão presente neles, mas nesses tá muito difícil. Você tenta conversar sobre livros, sobre gêneros, sobre autores, e as pessoas elas regurgitam, elas repetem as mesmas coisas, elas só querem falar sobre os mesmos livros. Elas só fazem as mesmas comparações meio que superficiais dos livros hypados. Ou então, você tenta fazer uma análise crítica de um livro ou da escrita de determinado autor e ninguém sabe ter essa discussão. Ou as pessoas levam como uma ofensa, porque elas gostam daquele autor ou daquele livro, ou elas simplesmente não contribuem mais para a conversa. Você basicamente fica falando sozinho, porque elas não têm o que dizer, não têm o que argumentar. Elas não sabem mais identificar, nem mesmo o gênero que um autor escreve. Tudo que não é um romance é um livro estilo Colleen Hoover. E Deus me livre se você disser que a Colleen Hoover tem uma escrita fraca e que ela escreve pares românticos tóxicos, porque ela escreve sobre pessoas reais. E assim, eu sou o que você pode considerar uma leitora compulsiva desde que eu aprendi a ler e fui apresentada à leitura, muito antes de sequer existir a comunidade literária como a gente conhece hoje, sabe. Na época que, tipo assim, você ser considerado leitor não era o que é hoje, uma coisa super legal, uma estética, um estilo. Ser considerado leitor, você deixar de, sei lá, brincar no recreio pra ler um livro, você era esquisito, você era estranho e eu inúmeras vezes ouvi comentários de tipo: "Não, cara, ela lê, tipo, ela lê". Era um mico, você preferir ler do que fazer qualquer outra coisa, era você ser uma pessoa solitária sem amigos. O que faz de mim falar esse tipo de coisa uma esnobe literária? Talvez, e eu reconheço isso, mas eu não sou o tipo de pessoa que acha que, sou eu quem tem que eu, por si só, determino o valor de cada livro. Não é esse meu ponto com esse vídeo, dizer qual livro que é bom, qual livro que é ruim. Eu acho que qualquer livro que você lê, ele vai ter alguma coisa para te oferecer, independente se a gente considera aquele livro uma escrita mais farofa, o plot não é muito forte, se os personagens são superficiais ou não, todo livro vai passar uma mensagem. E a arte é subjetiva, etc e tal. O meu problema com o estado da comunidade literária e o mercado literário em geral é essa mentalidade da gente não poder criticar as coisas, ou de se achar que não é necessário criticar as coisas. Esse papo de: "Ai, cada um tem um gosto, tá? Ai, que mico você ficar questionando os gostos literários dos outros. Ai, não é porque
E se você não gostou desse livro é porque ele não é pra você. Cada um tem um gosto literário, não é pra você ficar questionando gente que só gosta de ler um estilo específico e não se aprofunda em outros locais. Blá, 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 para de ser hater. E sim, eu nunca vou parar de ser uma hater. Não tem como. Eu sempre serei crítica. Por exemplo, eu sempre serei crítica de Colleen Hoover. Isso independe se algum dia eu vou voltar a ler um livro dela ou não. E é isso, eu sempre vou criticar as coisas que eu acho que merecem crítica nos livros dela. Me julguem por isso se você gosta do livro dela. Mas é justamente esse ponto. Me julguem, argumentem o porquê tudo que eu acho que tem de ruim nos livros da autora não são ruins, ou por que pra você tem você tem uma percepção diferente. O problema é que, geralmente, quando as pessoas se sentem ofendidas porque a gente critica a Colleen Hoover, quando eu falo gente, eu falo a galera que geralmente faz isso, eles não têm uma maneira de argumentar palpável, plausível, concisa. É sempre tipo: "Não, mas é porque a gente gosta, não porque, eu voltei ali por causa dela, não porque, mexeu comigo", sabe. E é justamente isso que eu e todas as outras pessoas que já fizeram um vídeo sobre isso no YouTube estão apontando. Não é culpa do BookTok, o BookTok é uma ótima ferramenta, só que ele tá contribuindo para essa mentalidade de não se discutir livros, de não ter senso crítico, de tudo que você lê tem que ser somente uma abstração, sabe. Livro é pra te alienar, não pra te instigar. E eu nem vou entrar em toda aquela parte de leitura dinâmica, blá-blá-blá. E assim, não é que eu não aprecio o BookTok, eu aprecio, eu acho que eu sou muito grata por alguns livros que eu consegui descobrir lá, por pessoas muito inteligentes que eu consegui encontrar lá e hoje eu acompanho em outros locais. E eu acho que ele foi muito útil em fazer muita gente que nunca tinha tido o hábito da leitura, nunca tinha encontrado um livro que o instigasse, ou pessoas que haviam perdido esse hábito há muitos anos voltarem a ler, começarem a ler, descobrirem o passatempo vencer. Porém, não adianta, eu não apoio as consequências que o BookTok trouxe para a comunidade, para o mercado literário. Que é esse, em primeiro lugar, consumismo exacerbado de que você tem que estar comprando um livro novo o tempo inteiro, e essa degeneração dos gostos literários, sabe? E essa transformação em todo o mercado ser só 2 ou 3 gêneros literários no máximo, que são todos os livros hypados. Essa obsessão por tropes literárias que fez o mercado se basear somente nisso, e agora muitos autores escrevem as tropes primeiro e desenvolvem uma história ao redor disso, ao invés do contrário, ao invés de ter escrito uma história que por acaso se encaixe em alguma trope. E beleza, a gente teve, como eu falei, essa onda das fantasias, romantasias, dos hots, das tropes literárias no BookTok, que foi o que fez, a comunidade, o nicho dentro do TikTok explodir, a comunidade crescer e muita gente encontrar a leitura, retornar à leitura, etc e tal. E isso é muito legal, isso é maravilhoso, mas o problema é que as pessoas estagnaram nisso. E galera, tá na hora de se desafiar, literalmente, tá na hora de construir repertório, sabe? De sair da sua zona de conforto, de tentar compreender livros com uma temática que talvez seja um pouco difícil pra você. Ou, no mínimo, uma vivência que você não tem. Sabe, que te tirem da bolha. Existe, infelizmente, essa mentalidade de que a gente não precisa procurar por nuance nas coisas, nas formas de mídia. Especialmente na leitura, porque sempre se aponta: "Ah, a leitura é ficção e ela é subjetiva". Eu não sei se o meu vídeo da resenha de Quarta Asa já vai ter saído quando esse vídeo sair, mas é possível que sim, então você pode estar pensando: "Ah, que hipocrisia, ela fez um vídeo falando sobre Quarta Asa e tal, e agora tá fazendo essa análise sobre, livros mais densos e tal". Mas é justamente esse meu ponto. Eu também acho que ler tem que ser um passatempo divertido. Eu também acho que a leitura tem que te entreter. Eu sou super adepta de, tipo, se um livro não tá que você não tá gostando da leitura, pare de se torturar com isso e só largue esse livro e comece outro. Eu não acho que todo livro tem que ser escrito com uma puta filosofia pra te ensinar, pra impactar a sua vida, a sua alma e te mudar completamente. Não é isso. No entanto, todo livro passa uma mensagem. E o mínimo que a gente precisa ter é entender, saber reconhecer essa mensagem e conseguir entendê-la. A grande questão que a galera que se ofende com as críticas e que não aceita essa discussão do anti-intelectualismo na comunidade literária agora, que eles não entendem, é que você pode ser crítico
do livro que você está lendo e ainda se divertir lendo esse livro. As 2 coisas não são mutuamente exclusivas, sabe. Eu sempre uso esse exemplo, porque eu acho que ele é o de mais fácil compreensão. Crepúsculo, não é nem de tudo bom? Crepúsculo não é nem de longe uma obra-prima, é basicamente uma fanfic publicada, e tanto os livros quanto os filmes são, assim, passíveis de muito mais críticas do que pontos positivos, e ainda assim é um dos meus livros preferidos, um dos livros que eu mais reli ao longo da minha vida, apesar de eu ter plena consciência de que ele não é necessariamente um livro bom. E isso é ser capaz de analisar criticamente essa obra, apesar de me divertir absorvendo ela. Quando a gente não tem essa capacidade e aponta uma análise crítica de uma resenha, por exemplo, como algo inútil, a gente está caindo, justamente no objetivo macabro do sistema capitalista. Consumo não crítico é a chave do capitalismo. E quando você insiste que a gente não deve fazer uma crítica a um livro ou a um gosto, só porque esse gosto, esse livro não agrada a alguém, a gente está perpetuando um sistema que literalmente não se importa com a gente. Principalmente agora da maneira que ser leitor virou uma coisa estética, virou estilo, ao invés de uma busca da, sei lá, expansão da mente. E, por favor, essa crítica não é aos livros e ela não é às pessoas que leem qualquer livro específico. A crítica é a postura anti-intelectual que as pessoas estão tendo hoje em dia, que é o resultado do consumismo que o BookTok acabou virando vítima. A verdade é que é ótimo que uma grande comunidade literária tenha se criado nas redes sociais. Elas são um lugar muito legal pra gente construir, encontrar pessoas a construir a comunidade, principalmente quando a gente não tem ao nosso redor pessoas que compartilham com os mesmos gostos da gente. No entanto, as redes sociais também são locais de desinformação e, hã, inverdades, falta de nuance, falta de contexto. Aristóteles considerava os seres humanos animais falantes e que, para que a gente fosse capaz de tomar decisões sensatas, nós precisamos de retórica. Para ele, a retórica poderia ser definida como a arte de descobrir em qualquer circunstância os meios de persuasão disponíveis. A retórica se tornou muito popular porque se acreditava que ser capaz de se comunicar e articular bem sobre o assunto era mais importante do que simplesmente acumular conhecimento. A retórica é o que os políticos fazem quando eles discursam num comício ou numa live ou onde seja para você. A retórica é o que eu tô fazendo agora, sentando e analisando o assunto, toda vez que eu sento aqui e faço um vídeo. A retórica é o que você pode usar para convencer o seu amigo a assistir esse vídeo junto com você. Ela influencia comportamentos, ela muda opiniões. E entender a retórica e conseguir reconhecer quando ela está sendo usada como uma fachada para esconder as verdadeiras intenções de alguém é o que faz a gente não cair facilmente em propaganda enganosa, fake news, não ser comprado por mentiras, sabe? Catherine Lee fala no seu artigo Book Talks Tropification of Literature is Problematic. Críticos da tropificação da indústria literária sofrem ataques ao seu suposto elitismo. É fácil ver críticos da tropificação como arrogantes e guardiões autonomeados da ficção adequada. Mas a tropificação da literatura não é um problema de gosto, é um problema de conteúdo. Quando a literatura é reduzida a uma única trope, e esse tipo de literatura vende mais do que os outros, sinaliza um futuro preocupante para a literatura como entretenimento facilmente consumível, ao invés de algo que incentiva uma exploração cuidadosa de temas mais complexos. E é importante salientar que existe uma linha entre elitismo e intelectualismo, porque toda vez que a gente aborda esse assunto, quem está fazendo essa crítica é apontado como esnobe literário, como classicista, etc. e tal. Elitismo vem de um sentimento de superioridade, você se achar melhor do que as outras pessoas pelo que você está lendo. E não é essa crítica que a gente está fazendo aqui. Intelectualismo vem de entender e de se importar. A gente está criticando porque a gente quer que as pessoas expandam a mente delas e não tenham uma visão fechada sobre aquilo. Misturar qualquer análise com elitismo e classicismo é contraprodutivo para a gente e diminui todo o impacto que uma crítica que alguém está fazendo possa ter numa obra literária. Eu me lembro de uma vez que eu estava discutindo justamente num grupo de literatura, de leitora, e uma menina comentou que ela era incapaz de dar menos do que 4 estrelas ou de fazer uma avaliação ruim para qualquer livro que ela lesse, para qualquer autor, porque ela sentia
pena do autor, já que ele teve tanto trabalho para escrever e publicar aquele livro. Eu lembro que eu e algumas outras pessoas ficaram um pouco assustadas com essa postura dela, e a gente perguntou: "Tá, mas então, como é que você avalia quando uma leitura de fato foi boa ou ruim para você, já que você tem tanto medo de externalizar algo que você não gostou do livro? Será que você não tá, sendo capaz de até dizer para si mesma quando você de fato achou que uma leitura foi boa ou ruim, e ela realmente não sabia responder o que fazia ela, qual eram os tópicos que faziam ela, considerar que uma leitura foi boa ou ruim para ela. Ela sempre classificava qualquer leitura como boa e, às vezes, alguma como ótima. E aí eu lembro que eu falei para ela: "Beleza, vamos dizer que você tem problemas com determinado livro, e você não fala, não aponta na sua resenha em nenhum momento que você encontrou esses problemas no livro, apesar dele ter. E aí todo mundo faz a mesma coisa que você, todo mundo tem esse medo de apontar criticamente que um livro tem alguns problemas ali, que poderiam ser melhorados. E aí, o que acontece? Esse autor, ele vai receber toda essa validação, todo mundo tá falando que o livro é ótimo, ele não tem defeitos, não é passível de melhora, e esse autor vai escrever outros livros da mesma maneira. Ele nunca vai melhorar. Nenhum livro dele nunca vai ser melhor do que aquele, porque todo o potencial que ele tinha vai ficar acumulado ali. Ele não vai se sentir impelido para aprender, para estudar e fazer um livro melhor do que o outro, porque todo mundo já falou que o que ele escreveu é maravilhoso, ele só vai perpetuar aquilo que ele está escrevendo. E se você parar para pensar, é justamente isso que tem acontecido com vários autores. Como pode que a gente consegue hoje em dia, conversando com as pessoas, dizer que se você lê o livro de um autor, você leu todos? Vou dar um exemplo aqui, e não é que eu não tenha gostado de ler alguns livros dela, mas da Frida McFadden. Se você ler um livro da Frida McFadden, você leu todos os livros dela. E será que isso não é porque as pessoas têm dificuldade de apontar os problemas nos livros e, por sua vez, ela não os reconhece, então ela continua regurgitando as mesmas coisas em todos os livros? Pode ser só uma perspectiva minha, pode ser que não seja por isso. Pode ser que, na verdade, eu que não saiba, mas ela tenha muito mais críticos do que fãs por aí. Mas é algo a se pensar. Alice Parr disse no seu artigo In Defense of Critique: "Eu gostaria de rejeitar a ideia de que interagir com crítica literária é sempre algo classicista ou totalmente inacessível. Na verdade, eu acho que essa é uma ideia repulsiva que implica que as pessoas pobres ou com menos tempo em instituições formais são incapazes de aprender, ler ou pensar criticamente. E é óbvio que a gente pode olhar criticamente também para o que se considera literatura clássica, né, literatura difícil, erudita, e apontar que ela é um tanto inacessível para algumas pessoas. E que ela tem necessariamente uma escrita mais composa. Porém, isso não significa que análises literárias, teses, estudos e essas próprias obras não tenham um imenso valor cultural. Também não significa que você não deva pelo menos tentar, talvez, ler alguma dessas obras, pelo menos para se desafiar. O anti-intelectualismo também surge de uma desconfiança dos intelectuais e uma priorização de senso comum em detrimento da educação formal. E essa crítica vale não só para o consumo literário, mas para toda forma de mídia em si. Muito antes de eu ter criado esse canal, eu tinha um perfil no TikTok, onde eu fazia justamente algo que eu faço aqui, que é as análises dos personagens de Gilmore Girls. Mas era basicamente só dessa série que eu fazia lá. Principalmente no começo, quando eu comecei a postar os vídeos e muitos viralizaram, receberam, atingiram muitas pessoas, muitos fãs. Muitos comentários negativos que eu recebia de pessoas que não tinham gostado do vídeo, nem eram porque não gostaram do vídeo em si, ou não concordavam com a minha opinião em si, mas era justamente dizendo: "Ah, é só uma série, não precisa fazer uma análise profunda disso". Tipo, por que que você tá levando tão a sério as coisas que acontecem? São só personagens, essas pessoas não existem na vida real, se você sair do TikTok, esse problema não existe. E é bizarro, porque a gente realmente, hoje em dia, tem essa tendência de querer se afastar da crítica e da contemplação quando a gente está consumindo alguma coisa considerada entretenimento. A gente considera que necessariamente entretenimento é para se abstrair, para se alienar. E eu não tô dizendo que não é, é super ok a gente fazer isso em intervalos de tempo. Eu lembro que isso foi uma
pauta super repetida na época da pandemia, quando todo mundo ficou super obcecado com o BBB, porque justamente era uma forma da gente se alienar dos problemas que estavam acontecendo no mundo. A aura estava super pesada e às vezes o único momento em que você se sentia mais leve é quando você se preocupava com as coisas bobas que aconteceu no reality show, ao invés dos grandes problemas que você via ao longo do dia e o medo e tudo que estava acontecendo naquela época. Então, se alienar é bom sim, é importante, em intervalos de tempo, não o tempo inteiro. E pra mim, o problema dessa mentalidade de alienação não é nem necessariamente com o conteúdo que você tá consumindo, o problema não é nem que tipo: "Ah, eh, então pra não me alienar eu tenho que consumir, um conteúdo erudito e crítico o tempo inteiro". Não, o problema não é o conteúdo, o problema às vezes é a maneira como a gente absorve esse conteúdo. E a partir daqui você tem outra roupa, outro cabelo, mas ainda é o mesmo vídeo, porque minha câmera simplesmente resolveu trabalhar e eu só percebi na hora que eu já estava editando o vídeo, quase no final, pronta pra fazer o upload e tive que gravar essa parte correndo de novo. E uma coisa super problemática que tá no cerne dessa discussão de: "Ah, deixa as pessoas lerem o que elas gostam. Ah, que nada a ver você ficar criticando o gosto literário de alguma pessoa, ou o livro que ela gosta, blá-blá-blá-blá". Tá nisso de não querer que as pessoas julguem os seus gostos, sabe, no medo das pessoas apontarem alguma crítica em algo que você gosta, que, na minha opinião, é algo que é inconcebível, mas que eu acredito que venha de ao mesmo tempo, medo absurdo de que se alguém criticar, ou apontar defeitos em algo que essa pessoa gosta, ela sente que ela não pode mais apreciar aquilo, perde a qualidade de entretenimento para ela, parece que magicamente extingue todo o potencial que aquilo teve de agradá-la, quando ela agradou, sabe, as pessoas não conseguem sustentar os seus próprios gostos. E também eu acredito que, de alguma forma, elas entendem que uma crítica ao seu livro preferido ou simplesmente um livro que elas gostam muito, é necessariamente uma crítica a elas, ao gosto delas, à personalidade delas, a todas as escolhas que elas fizeram que as levaram a pegar aquele livro, ler e gostar. E aí essas pessoas acabam querendo silenciar o julgamento de todo mundo, então qualquer pessoa que fale alguma coisa que não é excelente sobre aquele livro acaba sendo um hater, um snob literário, uma pessoa que só é crítica, blá 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 blá. Elas ficam super defensivas sobre o assunto. A comunidade literária em geral criou essa ideia de que toda leitura é boa porque elas não conseguem sustentar uma crítica à própria opinião. Só que, se a gente permanecer acrítico, a gente cai facilmente nas garras do capitalismo. Triste pra mim? Triste pra mim é o capitalismo. O capitalismo, ele justamente prospera com o consumidor achando que ele tem o poder de escolha entre vários tópicos, quando na verdade ele está escolhendo a mesma coisa numa embalagem diferente. E para pensar se não é realmente isso que está acontecendo com o mercado literário agora. Para pensar se a gente não tem a sensação ultimamente que constantemente estão se lançando os mesmos livros, absolutamente iguais, só que com uma embalagem diferente, uma capa diferente, às vezes um marketing um pouquinho diferente, mas quando você lê, analisa essa história, ela é igual a 1 milhão de outras que já foram lançadas ontem. Qual é a singularidade de cada livro que está sendo lançado e hypado e super vendido agora? Isso se chama Manufacturing Consent. É um conceito que foi discutido por Edward S. Herman e Noam Chomsky no seu livro, onde eles argumentam que os meios de comunicação corporativos, com seu poder de fixar as premissas do discurso público do debate, controlam efetivamente o que a população em geral está equipada para pensar. A opinião pública é, portanto, em grande parte, um produto fabricado, produzido não por uma conspiração consciente e censura, mas sim pelos pressupostos partilhados e interesses institucionais dos meios de comunicação e elites. E essa necessidade de qualquer conteúdo que a gente consome hoje em dia precisar ser mastigado pra gente, para reduzir a quantidade de trabalho que a gente tem para verificar as informações ou buscar recursos, é diretamente derivado do anti-intelectualismo. Ler é uma atividade onde você empiricamente tem que trabalhar a sua mente. Você literalmente está expandindo a sua mente enquanto você lê. Não existe ler
sem pensar. E é justamente por isso que a leitura, desde sempre, foi considerada um passatempo intelectual. Só que nessa era das redes sociais, a gente não se sente mais responsável por se educar, sabe. A gente acha que, assistir 2, 3 TikToks sobre um assunto onde a pessoa já reduziu drasticamente a quantidade de conteúdo, já fez o trabalho de pensar por nós, já mastigou, já deixou ali fácil de consumir em 3 minutos, é tudo o que a gente precisa fazer. É todo o esforço que a gente precisa fazer hoje em dia. É só a gente ver como os blogs, os artigos digitais simplesmente somem. Hoje em dia, quando você quer fazer uma pesquisa sobre um assunto, você só tem 2 opções: ou assistir vídeos do TikTok ou assistir vídeos no YouTube, porque as pessoas simplesmente você não encontra mais sites com artigos escritos sobre as coisas, porque as pessoas começaram a ter preguiça de ler. Então parou de engajar, parou de vender anúncio, parou de ser feito. E isso, consequentemente, nos tornou condicionados a ficar estagnados, sabe, a ter preguiça e a sentir desdém por pessoas que ainda optam por se aprofundar nas coisas. E por quê? Da onde surge esse sentimento de raiva das pessoas que não gostam quando alguém faz uma análise crítica de um livro superficial que para eles é favorito, e aí eles apontam essa pessoa como snob literária? Da onde surge isso? É porque nessa mentalidade consumista capitalista que reina, né, que dominou o BookTok, por exemplo, ser intelectual, no sentido de ser uma pessoa que faz análises críticas de livros, não traz benefícios. Porque para o capitalismo, para o consumismo, se você não puder transformar aquilo numa forma de vender ou num produto em si, ele não vale de nada. Conteúdo, conhecimento para o sistema capitalista é inútil. E é por isso que eles resolveram tornar o ser intelectual menos sobre se educar e ter pensamento crítico e praticar retórica, e mais sobre uma identidade estética. Porque rótulos, estilos, modas podem ser vendidos, podem ser transformados em produtos. E o que nos faz pensar se o boom do TikTok, esse grande ressurgimento, renascimento da comunidade literária, essa nova geração de leitores que surgiu, é de fato porque as pessoas descobriram um prazer pela leitura, descobriram um novo passatempo, ou é porque o mercado entendeu como o livro poderia ser um produto super lucrativo. O capitalismo quer muito que a gente continue com essa mentalidade de ai, nem tudo é tão profundo, nem tudo precisa ser analisado, etc e tal. Porque ele não quer que a gente gaste a nossa energia pensando criticamente, quando a gente poderia estar gastando essa energia em comprar uma edição limitada de um livro de fantasia que já foi publicado há muito tempo e, na verdade, o livro propriamente dito, a escrita, não tem nenhuma diferença da edição limitada para a edição original, mas a edição limitada, ela é limitada, nunca mais vai ser vendida de novo, e ela vai ficar tão linda na sua prateleira, de onde ela nunca mais vai sair, porque você vai continuar comprando outras edições limitadas de outros livros que vão surgindo e você nunca vai dar conta de ler todos os livros que você tem. Esse é o objetivo do mercado consumista literário, que você nunca termine a sua lista de livros para ler, mas que ao mesmo tempo você também nunca pare de comprar livros. E eu não estou dizendo que você não deva gastar o seu dinheiro da maneira como você quiser e gastar em livros se for isso que você quer, e eu também não estou dizendo que investir em livros não é válido. O que eu estou dizendo é que muitas das vezes a gente é levado a gastar dinheiro em livros porque a gente acha que é isso que vai tornar a gente leitor. E porque a gente acha que gastar aquele dinheiro naquela promoção, naquele momento, é uma oportunidade única que a gente não pode perder. E a gente se sente compelido a fazer isso. E não necessariamente porque a gente avaliou que é um investimento válido e porque quer de verdade consumir o conteúdo daquele livro. Eu lembro de uma vez ver um vídeo no Instagram de alguém que eu não consigo me lembrar e não vou conseguir achar o livro agora, mas era um daqueles vídeos de hot takes, de verdades duras, etc e tal. Aí a pessoa falou que uma verdade dura do Bookstagram, do BookTok, é que você não viraliza, você não vira um super influenciador se você não tiver dinheiro para investir. Porque a verdade é que só cresce hoje em dia nesse nicho quem tem uma prateleira quase despencando de livros
e faz conteúdo de unboxing e tá toda hora comprando os livros novos do momento. Se você é uma pessoa, por exemplo, que investiu num Kindle para poder economizar dinheiro, e aí você não faz vídeos mostrando vários livros físicos que você acumulou em casa, provavelmente você não vai conseguir se destacar no meio de tantos outros. Como Charles Squire disse em Defense of Critique, nenhuma imagem é apolítica. Estética carrega consigo associações que se tornam sinais. Arte, mídia e entretenimento são feitos através de escolhas, e essas escolhas carregam com elas um peso estético que necessariamente tem impacto político. A popularização dessa estética clean girl, ela não é sem motivo. Ela não é esse novo hábito de remover tatuagem, ele não é à toa. E a glamorização da estética old money, sabe, da pessoa que é rico e tem um ar elegante, sem esbanjar, sem ser extravagante na maneira de demonstrar que tem dinheiro, ela também não é à toa. Tudo isso surgiu num contexto, depois da pandemia, onde a direita estava se fortificando muito. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente acabou de ver agora o golpe na Coreia do Sul. E a gente vê agora também uma geração nova, adolescente, extremamente conservadora e puritanista, como a gente não vê há décadas. E é por isso que você expressar a sua opinião como leitor é super importante. Emily St. James disse no seu artigo Why Cultural Criticism Matters. Crítica cultural é necessária porque como nós passamos a entender tanto a nós mesmos como o local onde vivemos. E é por essa razão, justamente, que eu tenho um canal aqui onde eu faço análises críticas de personagens. Muitos podem considerar bobo, irrelevante, e por que que você está gastando tanto tempo analisando personagens de séries que já acabaram há mais de 20 anos e que nem são reais. Mas eu acredito que a gente pensar sobre esses personagens que até hoje marcam a gente, porque influenciaram a gente quando a gente cresceu numa fase tão importante que era ali a nossa infância e adolescência, eles ajudaram a construir a personalidade que a gente tem hoje, o caráter que a gente tem hoje. Eles influenciaram a nossa cultura. E é por isso que é extremamente importante a gente parar ainda hoje e analisá-los. Porque tudo que a gente assistiu naquela época, consumiu, ainda tem impacto na gente hoje. Assim como o que a gente consome hoje, vai ter impacto na gente daqui a 10 anos ainda. Há um tempo atrás, eu tinha um perfil no TikTok onde eu justamente fazia basicamente o que eu faço aqui. E a maioria dos comentários negativos que eu recebia no perfil não era nem de pessoas necessariamente discordando de alguma coisa que eu tinha dito do personagem, sabe, tipo, tendo uma opinião diferente da minha necessariamente. Mas em sua maioria, os comentários negativos eram de pessoas que achavam que eu estava perdendo meu tempo analisando personagens, que eram só personagens, que aquilo tudo era inútil, fútil, que eu estava brincando pelo em ovo, basicamente, sabe, que não era tão profundo assim, era só uma série, é só entretenimento, não é pra fazer a gente pensar. E eu acho esse um pensamento super perigoso, porque não é porque é entretenimento que ele não nos mostra uma mensagem. E nós, como seres humanos, e são os seres humanos que criam séries e livros e filmes e toda forma de mídia que a gente consome, até então, até agora, 2024, elas ainda são criadas por seres humanos, não é por IA, é impossível, absolutamente impossível, a gente criar alguma coisa, alguma forma de arte e não colocar dentro dela, não só aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente é ou aquilo que a gente quer criticar na sociedade, como uma mensagem que a gente quer passar. Absolutamente todo o conteúdo, ele tem uma mensagem, por mais superficial que ele seja. E, vamos lá, não precisa ficar assustado e desesperado. Ler criticamente não significa que você tem que fazer uma dissertação sobre cada livro que você terminou de ler. Não é aula de literatura. Pode ser simplesmente você terminar esse livro e refletir nos pontos significativos dele. Pode ser você terminar um livro, sentir se você gostou ou não e pensar o que te levou a gostar, o que você acha que funcionou para você naquele livro e o que você acha que não funcionou, quais foram os motivos pelos quais você não gostou. Pode ser simplesmente você conseguir entender que a mensagem que aquele livro queria passar. Só isso. O que é super perigoso é a gente sentar super confortável, pegar um Kindle ou o seu livro e dizer que vai ler um livro bobo que você não precise pensar. É isso que é perigoso.
essa mentalidade. E também é perigoso você ficar acomodado no mesmo tipo de livro e não se desafiar. Afinal, eu acho assim, contraprodutivo você não tirar vantagem do fato de que ler te permite conhecer vários pontos de vista, te permite sair da sua bolha e entender talvez a realidade de uma pessoa que você nunca entenderia, porque você nunca seria capaz de qualquer outra forma de estar no lugar dela. Porém, quando a gente lê, a gente se coloca ali no local do personagem. Então a gente entende melhor aquilo que está sendo retratado. É por isso, inclusive, que muitas vezes quando a gente está lendo, sei lá, a história contada pelo ponto de vista de um vilão, a gente acaba entendendo ou se compadecendo dele. Ler é um dos maiores atos de empatia que a gente pode praticar. E é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para lutar contra os sistemas e poderes que estão tentando arruinar o nosso país. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que as, sei lá, 5 pessoas que clicaram quando viram o título tenham permanecido até aqui, não tenham se assustado. Eu sei que foi um vídeo longo e eu acredito que igualmente importante. Eu não acho que tá tudo perdido, que não tem mais jeito a comunidade literária, eu acho que ainda há esperança e a gente pode ensinar as pessoas a trabalhar essa mentalidade que eu considero tóxica de anti-intelectualismo e melhorar isso, porque realmente ele é o caminho para a gente se tornar uma sociedade completamente passiva, ignorante e burra. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like, de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com amigos que você acredita que precisam refletir, precisam saber sobre esse assunto também, e deixar um comentário aqui sobre a sua opinião, a sua perspectiva nessa temática, o que que você achou, mas espero que você tenha gostado. Não se esquece também de oxe, de me seguir lá no Instagram, @seutai. Um beijo e até o próximo vídeo.